Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, minha irmã, esteja convosco, meu irmão. Tudo vai bem? Tudo vai bem, o dia tá lindo, o dia tá maravilhoso. Deus fez um dia maravilhoso para nós. E eu te profetizo na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo bênçãos sem medidas. Eu profetizo sobre a vida da tua família, eu profetizo sobre os seus negócios, você que está começando a empreender, você que está começando o negócio. Ei, creia tão somente, veja, busque a Deus, ore a Deus, porque Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer o impossível, Ele pode fazer todas as coisas, isso pode fazer você prosperar, você entende isso? Busque a Ele enquanto se pode achar, irmãos. Dobre o joelho, ore, chame Ele à existência, busque a presença, que Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai fazer você decolar, em nome de Jesus, creia nisso. Então somente tem recado hoje. Eu estou aqui porque tem recado de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida, você crê nisso? Você crê? Irmãos, eu estava esses dias, desde a semana passada que eu estou com o Espírito Santo remoendo dentro de mim essa palavra, essa mensagem, esse recado, e eu focado no TCC, estou finalizando aí já o TCC da faculdade e estou trabalhando esse TCC e a palavra remoendo. Você tem que falar, você tem que trazer o recado do Espírito Santo. E aí eu disse assim, não tem jeito, vai ser hoje. E aí parei lá e a palavra de Deus ela tem que ser levada. O recado tem que ser dado. Mas o recado tem que ser, Deus disse que tem que ser rápido, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser objetivo, então eu não posso demorar, é sem delongas. Sem delongas, vamos lá. Então vamos começar. Irmãos, a palavra de Deus hoje me diz assim nesse recado. Vai falar sobre presença. Presença, mas a presença de quem? Presença de Deus. É a presença de Deus, ela que nos sustenta, ela que nos faz caminhar. Ele é o nosso Criador. Ele é o início, é o fim. Você crê nisso? Então já começa aí. A presença tem que andar conosco. A presença tem que estar dentro de nós. Amém? Então eu estava começando a meditar sobre essa palavra que eu recebi. E aí me veio a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no tempo lá atrás, no tempo de Israel, ela simbolizava, ela representava a presença de Deus. E tudo que Israel ia fazer, ela estava lá no templo, ela estava no tabernáculo, ela estava na vida do povo de Israel, do povo hebreu. Se ia para a guerra, eles consultavam a Deus, colocavam os levitas na frente com a arca do Senhor e tudo ia bem, eles ganhavam, tinham vitórias. Então a presença, ela não estava só perto, ela estava dentro deles, estava com eles. A presença era levada junto com eles. Para onde eles iam, a presença estava dentro deles. Você entende isso? Você já começou a pegar aí? Aí eu comecei a analisar. Hoje o que poderia assim simbolizar a presença de Deus, assim a gente olhar? A Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem o poder. Porque quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a presença do Espírito Santo dentro de nós e ela começa quando nós lemos a palavra, a presença de Deus, nós começamos a discernir através do Espírito Santo e ele começa a nos transformar, começa a nos moldar, começa a tirar aquelas coisas que não agradam a Deus e a gente começa a ver uma mudança. Então a palavra ela tem um poder muito grande, ela tem poder para transformar. E aí me trouxe que, principalmente aqui no Brasil, eu creio que a maioria das casas, quase todas as casas, ela tem essa presença, essa palavra, essa Bíblia na casa. Mas muitas vezes ela está até perto. Ela está perto, ela está em cima de uma estante, ela está na cabeceira da cama, ela está lá dentro do guarda-roupa, ela está em cima na mesa da cozinha, ela está perto. Mas só que ela não está dentro. Estar perto não é a mesma coisa de estar dentro, de estar na presença. Você entende isso? Você já começou a pegar aí? Eu vou trazer uma ilustração para ficar mais fácil. Um pastor chegou novo naquela cidade para liderar uma igreja.
E ele começou a olhar as listas dos membros da igreja e viu que tinha um casal que não estava indo na igreja, e eles aí viu, e ele disse assim, vou visitar esse casal. Foi visitar o casal, chegou lá na casa depois do culto, foi na casa do casal fazer uma visita. E ao chegar lá, eles prepararam um almoço para o pastor, botou tudo bonito, a mesa, pegou os melhores talheres, pegou a toalha de mesa, fez um almoço. E ele almoçou lá com aquele casal. E no final ele disse assim, pegue a Bíblia de vocês aí. Eles foram lá, pegou a Bíblia, lá que estava em cima da estante, trouxe a Bíblia. Ele abriu a Bíblia, leu alguns versículos e depois foi embora. Passado, assim que o pastor saiu, a mulher vai lavar os pratos. E nisso dela lavar os pratos, ela tinha pegou as melhores talheres do faqueiro que ela tinha guardado. E quando ela está lavando o prato, ela vê que está faltando uma colher. Ela chamou o marido e disse, poxa, o pastor levou a colher, levou a nossa colher. E aí o marido disse, mas como? Ela disse, está faltando uma colher do faqueiro. E aí o marido disse, ficou naquela dúvida e se passaram o tempo. Passou um ano, o pastor decide novamente ir lá fazer uma visita. Se passado um ano, ele volta. E ele chega naquela casa, a mulher disse, pastor, eu não sei até hoje por que o senhor levou a nossa colher de nossa casa. O pastor disse, como? Pegue a Bíblia que está lá. Aí pega a Bíblia novamente em cima da estante e traz. Quando ele abre a Bíblia, naquele mesmo versículo, a colher está dentro da Bíblia. Você já pegou aí, você já entendeu que muitas vezes a presença está perto, mas ela não está dentro. Aquela Bíblia ficou ali por um ano. Eu creio que já estava cheia de poeira dentro desse ano. Se for olhar, pode ter sido até que já teria umas teias de aranha. Tanta poeira, tanta coisa, porque aquela Bíblia não foi aberta. A presença está perto, mas a presença muitas vezes ela não está dentro. A presença ainda está disponível, ela está aberta para todos, mas precisa se achegar à presença, precisa estar na presença, porque o que é estar na presença? Estar na presença é sentir alegria, é sentir a vontade, é ter fidelidade, é ter compromisso, é ter responsabilidade, é querer sempre, não depende de circunstância para você querer estar na presença. Você entende isso? Que quanto mais você está na presença, você se torna o verdadeiro adorador. E era isso que Davi era, um verdadeiro adorador, porque ele ansiava, ele desejava a todo tempo, ele queria estar na presença de Deus a todo tempo. No Salmo 122, versículo 1, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha isso aí, ele se alegrava, ele sentia a alegria de ir ao culto, adorar o Senhor. Você entende isso? Você já pegou aí que ele não ia porque alguém estava dizendo, você tem que ir para a igreja, você tem que ir, não, ele se alegrava de estar na presença. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você entende isso? Você já começou a entender aí? Deus está falando contigo nessa manhã. No Salmo 16, versículo 11 também ele diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Você entende isso? Que na presença de Deus há um caminho, há uma plenitude de alegria. É ali que você se alegra de verdade. O verdadeiro adorador, ele quer estar na presença de todo o tempo. Ele não depende de circunstância. Porque, irmãos, eu digo a você nesse dia de hoje, cheio da presença do Espírito Santo, eu te digo aqui nesse dia de hoje, aquele que está perto e não estar dentro da presença, muitas vezes usa a presença ou quer usar a presença como amuleto. Como assim? Quer que eu explique? Porque muitas vezes só vai até a presença, só quer que a presença venha até ele quando está necessitado, quando está precisando, quando está numa situação de extrema impossibilidade, numa situação de socorro, numa situação de perigo. E essa palavra, essa presença, essa palavra, essa
presença de Deus, ela não é isso, irmãos. Ela não é amuleto. Nós temos que ter essa alegria para nos tornarmos um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele sente alegria de estar na presença. Ele não precisa ir cumprir por tabela ou forçado para orar, para ler a palavra, para estar na casa do Senhor, cultuar, nada disso. Você entende? Deus está falando com você nesse dia de hoje, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque na passagem de 2 Samuel, no capítulo 2, do 12 ao 15, fala sobre a arca do Senhor, quando Davi leva a arca do Senhor para Jerusalém pela segunda vez. Porque na primeira ele não conseguiu levar, porque ele acabou fazendo da forma errada. E nós vamos ver alguma coisa rápida aqui, eu tenho que resumir para ser breve. E na segunda ele leva, mas quando ele leva com alegria, porque ele estava cumprindo as leis do Senhor. Porque para estar na presença, irmãos, para a presença estar dentro de nós, a gente precisa estar na vontade dele, não na nossa. Você entende isso? Está falando com você aí? Porque comigo falou. Precisa estar na vontade, cumprindo a vontade, em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor, em fidelidade, em compromisso, em aliança. A arca simbolizava a presença e a aliança. Você entende isso? Que você, quando entra na presença, que a presença está dentro de você, você tem uma aliança. Você tem uma aliança com Ele. Você entende isso? Então, irmão, no capítulo 6, versículo 12 ao 15, diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria, entenda, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que a levavam, a arca, tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Isso é adorador por excelência, você entende isso? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele dança de alegria, ele sacrificava, ele adorava de todas as formas no caminho, levando a arca de volta para Jerusalém. Que alegria, porque ele sabia que agora a presença estava fazendo tudo certo e a presença estava indo para dentro de Jerusalém, para dentro do povo, para dentro dele. Você entende isso? Que ele estava na presença, irmãos? Que alegria! E aí ele diz mais ainda: e estava cingido de uma estola sacerdotal. Ele não estava nem com a roupa de rei, ele estava com a roupa de sacerdote para levar a arca. Você entende, para os levitas? Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Levou com alegria, com som, com louvores, adorando ao Senhor. Você entende isso, de estar na presença dessa forma? Mas para chegar a isso aqui, irmão, não foi assim tão fácil, não. Porque se nós formos olhar nos capítulos anteriores, Israel, ele ficou um tempo sem a presença, sem essa arca da aliança. Por quê? Os filisteus se levantaram contra Israel. Está isso lá em 1 Samuel. Se levantaram contra Israel, ainda não tinha rei nessa época. E aí o povo, em vez de consultar a Deus e levar a arca da aliança, eles foram e confrontaram com os filisteus. E nesse confronto, eles perderam, 4.000 homens foram feridos e perdeu a batalha. Eles aí se lembram que estavam sem a arca. Diz assim: vamos buscar a arca. Aí a arca agora vai servir de amuleto. Você entende isso? Porque eles não consultaram, eles não estavam com a presença estava perto, mas eles não estavam na presença. Você entende isso? E aí eles mandam buscar a presença, mandam buscar a arca do Senhor. Quando vem, quem vai trazer a arca? Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, irmãos, lá em 1 Samuel também fala que Hofni e Finéias, eles estavam perto da arca, mas não estavam diante do Senhor. Eles não estavam com o Senhor dentro deles. Sabe por quê? Porque lá no 1 Samuel eles são chamados de filhos de Belial, que não servem para nada. Isso aí não serviam para nada. Ele não cumpria. Eles faziam parte. Eles eram os filhos de Eli. Eli era profeta e sacerdote.
e eles eram também sacerdotes do templo. Mas eles não servia para nada. Foi isso que a palavra de Deus diz, que os filhos de Eli eram filhos de Belial. E aí eles que levam a arca. Quando eles levam a arca, porque a arca está indo agora com um amuleto, ainda na mão de pessoas que não estavam na presença. A arca foi levada, quando chega lá a arca estava perto, mas eles não tinham a presença, você entende isso? E aí quando chega lá são 30 mil que foram feridos, inclusive Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. E a arca foram levada pelos filhos teus. Você entende isso? Isso é muito sério. E a arca é levada pelos filhos teus e lá ela passa 7 meses. A arca ela é colocada na casa de Dagon, na casa de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E quando eles colocam lá, Dagon era representado por uma estátua. E quando eles colocam a arca dentro da casa de Dagon, Dagon a primeira vez amanhece com o rosto em terra caído. Ele coloca novamente, continua a arca lá do Senhor do lado, e da segunda vez que ele encontra Dagon caído, com a cabeça cortada e as mãos cortadas. Eles viram que a arca era poderosa, a presença ela é poderosa. Você entende isso? Que ela é poder? E aí o que acontece? Para ainda o negócio ficar mais forte, Deus coloca tumores nos filhos teus. E ele disse, essa arca, tira a presença diante de nós. E aí tira a presença. E a presença é levada, ela anda e vai chegar na casa de Abinadab. Diz que na casa de Abinadab a presença, a arca do Senhor, ela ficou por 20 anos. Por mais de 20 anos. E nada aconteceu. A Bíblia não relata nada que tinha acontecido na casa de Abinadab. Nem bênção, nem nada. Não aconteceu nada. A arca estava perto, a presença estava perto, mas nada aconteceu. Davi se lembra e junta com o povo, porque Davi era adorador. Ele sabia, quando ele assume o reinado, depois de Saul, Saul reinou sem a presença, sem a arca da aliança no seu reinado. Davi assume o reinado e Davi diz assim, é preciso trazer a presença para nós. A presença precisa estar dentro de nós, precisa estar dentro do povo de Jerusalém. E aí vai buscar a presença, vai buscar a arca. Só que Davi tenta inovar, tenta criar outras situações. Pega e coloca a arca na casa de Abinadab, pega a arca, coloca em cima de carro de boi. Mas a arca não é para ser levada em carro de boi. A arca era para levar nos varais. Ela tinha os varais que era colocada no ombro dos levitas, dos sacerdotes, para levar a arca. Eles que carregavam a arca. E aí o que acontece? Quando pega a arca da casa de Abinadab e vai levando a arca, um dos filhos de Abinadab, Uzá, os bois tropeçaram, a arca parecia que ia cair, Uzá toca na arca e Uzá é ferido, é morto, pelo poder da presença. Você entende isso? Está falando com você aí. Aí Davi teme. Davi viu e disse assim, tem alguma coisa errada aí, temeu. Aí Davi disse, eu não tenho como levar a arca. Ele deixa no caminho, na casa de Obed-edom. Olha que coisa maravilhosa. Na casa de Abinadab, a presença, a arca ficou por mais de 20 anos. A Bíblia não relata que houve nada. Mas a arca agora chega na casa de Obed-edom, irmãos. Ficam 3 meses na casa de Obed-edom. E assim que a arca chega na casa de Obed-edom, durante esses 3 meses, diz que a Bíblia fala que a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom, a vida de Obed-edom foi transformada. Ele foi abençoado em tudo que fazia. A casa dele foi toda abençoada, não só ele, não só os bens, mas toda a família. E aí Davi recebe essa notícia que é nessa passagem agora de 2 Samuel, do capítulo 6, do versículo 12 diante que nós lemos, que ele recebe a notícia, que avisaram a Davi que a arca na casa de Obed-edom, a presença na casa de Obed-edom por 3 meses, houve transformação, houve bênção. Deus abençoou a casa de Obed-edom, só 3 meses. Eu creio que quando Obed-edom recebe a presença de Deus, ele começa a cuidar da presença da arca. Ele todo dia, eu creio que antes dele sair, antes dele entrar, antes de almoçar, sempre ele queria estar na presença. Você entende isso? Sempre ele falava com a presença, sempre ele criou uma intimidade com a presença. Porque quando a intimidade está, a presença pode até estar perto, mas se você não cria uma intimidade com a presença,
ela não tem serventia nenhuma, irmãos. Mas quando você começa a dialogar, quando você começa a falar com a presença, quando você começa a conhecer a presença, você cria intimidade de adorador. Você começa a crescer como adorador. Você entende isso? E foi isso que Obed-edom fez. Quando Davi vai buscar, agora nesse 2 Samuel capítulo 6 em diante, como nós lemos, que Davi vai buscar a arca do Senhor, a presença na casa de Obed-edom. Obed-edom disse, por mim ela ficava aqui por toda a vida. Eu não posso mais me apartar dessa presença. A presença não transformou, não só me abençoou em tudo que eu faço, mas transformou não só a minha vida, mas toda a minha casa, toda a minha família, até a minha parentela, porque aonde a presença for, eu quero estar junto. Você entende isso? A presença foi levada para Jerusalém por alegria, como Davi, como adorador. E Obed-edom disse, agora eu não me aparto mais dessa presença. E Obed-edom se tornou porteiro do templo. Não só ele, mas os seus filhos, os seus netos. Você entende isso como houve uma transformação e foi abençoado? Você pegou essa mensagem que Deus está falando contigo e comigo, que não adianta só ter a presença perto, mas é preciso nós estarmos com a presença dentro de nós. Nós precisamos ter intimidade, fidelidade, compromisso. Você entende isso? Reverência. A presença muda e transforma. A presença nos alegra. A presença traz alegria. Nós não precisamos de circunstâncias para estarmos na presença. Você entende isso? Pegue esse recado de Deus para a sua vida, para a minha vida no dia de hoje. Receba recado de Deus. Eu creio que falou com você. Se você não tem lá uma palavra, a presença de Deus lá, você começa a ler. Você começa a buscar intimidade. E se você já conhecia e está longe da presença, é tempo também de retornar. Volta para a presença, vai. Pega recado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Beijo.